Por isso que eu queria discutir ele à parte no videozinho, para não ficar... Olha lá, tá gravando. Então, olha só. Presta atenção. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Exemplo 1. Para n igual a 0, 1, 2... Quer dizer, aqui já é CAP12, né? Ele está definindo uma sequência de funções aqui. Olha que interessante. Para n igual a 0, 1, 2, seja fn, sequência de funções de R em R, definida por fn de x igual a x elevado a n módulo de x. Pô, bacana pra caramba. Vamos colocar aqui uma sequenciazinha de funções já surgindo aí, né? Então, exemplo 1. Ele está considerando uma sequência de funções. Cadê? Olha lá. Opa, aqui. Fn de R em R. Opa. Fn de R em R. Fn, dois pontos, de R em R. Dada por Fn de x igual, olha a fórmula da função, x elevado a n vezes módulo de x. Interessante isso aqui. X elevado a n é uma funçãozinha bizarra, né? X elevado a n vezes módulo de x. Tá lá. Aí você pensa, puxa, como é que vai ser um negócio desse aqui? Isso aqui, vírgula, n igual a 0, 1, 2. Antes de fazer no GeoGebra, vamos escrever um pouco as fórmulas aqui. Então, né? Então, como é que ficaria? Dois pontos. Por exemplo, n igual a 0, quem que seria a primeira aqui? F0 de x. Bom, se você colocar n igual a 0, x elevado a 0 é 1. 1 vezes, então, a primeira é o próprio módulo de x. F0. Eu entendo assim. Quem que é o F1 de x? O F1 de x já vai ser x vezes módulo de x. F2 de x vai ser igual x ao quadrado vezes módulo de x. E assim sucessivamente. Depois x ao cubo módulo de x. Então, evidentemente, é como ele falou ali no livro, né? Vamos escrever aqui. Por que a gente conclui isso aqui? A gente conclui o seguinte. Uma fn, uma função qualquer dessa sequência de funções, se x for maior ou igual que 0, imagina x maior ou igual que 0. Então, o módulo de x é igual a x, né? Se x for maior ou igual que 0, isso implica que módulo de x é igual a x, é o próprio x. O que implica que a fn de x é igual a fn de x é igual, bom, se módulo de x vira x, fica x elevado a n vezes x. X elevado a n mais 1. X elevado a n mais 1. Agora, olha o papup. Karina Costa. Agora, se o x for menor ou igual, até coloca menor ou igual, se x for menor ou igual a 0, que é verdade, isso vai implicar que o módulo de x é igual a menos x. E isso implica que a fn, se você trocar esse módulo de x por menos x, a fn de x vai ficar igual a menos x elevado a n mais 1. Tá certo? Menos x elevado a n mais 1. Tá lá. Então, olha, por exemplo, vamos pegar aqui o F1, né? O que aconteceria com F1? Para x, então, né? Ou seja, por exemplo, o F1 de x, ele fica igual a x ao quadrado, se x for maior ou igual que 0. E ele F1 de x fica igual a menos x ao quadrado, se x for menor ou igual que 0. Então, quer dizer, se eu fosse, antes fazendo GeoGebra, hein, só para a gente imaginar antes, se eu fosse imaginar um gráfico aqui desse f de x, desse F1, ele ficaria como? Ficaria mais ou menos assim. Quando x é menor ou igual que 0, fica menos x ao quadrado. E quando x é maior ou igual que 0, fica mais x ao quadrado. Fica um negócio mais ou menos assim. Então, será que vai ser derivável aqui nesse 0? Parece que é contínua, né? Com toda certeza, porque tendendo a 0 pela direita, x ao quadrado vai dar 0. Tendendo a 0 pela esquerda, menos x ao quadrado vai dar 0 também.
F1 de 0 é 0. Então, isso aqui é contínua, mas será que é derivável? Então, por isso que eu abri o GeoGebra, para a gente fazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, a F0, a primeira, é módulo. Né? F0 é módulo. Então, vamos colocar aqui módulo de x. Acho que é ABS. ABS de x, olha lá. Já apareceu. Aí a F1 é aquela que eu acabei de discutir com vocês. Mas vamos ver se ele faz aqui. X vezes módulo de x. Será que... Olha lá, turma. X vezes módulo de x é a F1. Já pintou aqui no pedaço. Tá vendo? Aquele desenho que eu fiz em azul. Não ficou? Ficou parecido. Ficou parecido ali com o desenho. Olha lá. Bom. Beleza. E o que seria a próxima? A próxima seria aqui, ó, de acordo com a fórmula. X ao quadrado módulo de x. O que seria? X elevado ao quadrado vezes módulo de x. Olha lá. Por que deu assim tudo para cima? Porque aqui seria, vamos pensar um pouco, o que seria aqui? A F2, vamos fazer aqui desse lado. O que seria a F2? O que seria a F2? A F2 de x, ela seria igual, pelo nosso raciocínio aqui, x ao cubo, que é x ao quadrado vezes x, que é igual a x ao cubo, se x for maior ou igual que zero. E a F2 de x, F2 de x é igual a x ao quadrado vezes menos x, que é menos x ao cubo, se x for menor que zero, ou menor ou igual, tanto faz. Agora, como que é o gráfico de x ao cubo? É um gráfico parecido com esse aqui. Então, se você colocar menos x ao cubo, essa parte rebate para cima, certo? E aí dá justamente esse desenho aqui, esse azul, tá? Eu achei muito interessante esse aqui, por isso que eu estou fazendo para vocês aqui. X ao cubo vezes módulo de x, seria a F3 da sequência. Olha lá, já voltou a ficar rebatido para baixo. Tá? Quer dizer, quando eu estou percebendo o seguinte, quando a gente pega F ímpar, o que seriam os F ímpares aqui? F ímpar seria F1, F1, que é essa vermelha, olha lá. F3, que é essa que eu acabei de fazer, laranja. Aí ela fica, digamos assim, ela corta o eixo X no zero. Mas quando é F par, como é o caso da F0, que é módulo, como é o caso da F2, que é essa azul, x ao quadrado, módulo de x, aí ela não corta o eixo x, ela só tangencia e volta. Né? Então, por exemplo, x à quarta, F0, F1, F2, F3, F4. X à quarta vezes módulo de x. Olha lá. Porque é par, que nem o F0, que nem o F2. Aqui é o F4. Só foi lá, tangenciou e voltou. Bom, qual é a pergunta que fica para a gente disso aqui? A pergunta que fica é a seguinte. E nesse zero aqui? É óbvio que em todos os pontos diferentes de zero, todas essas funções são deriváveis. Tá? Nos pontos diferentes de zero. Até o módulo. Quando chega no zero, a primeira aqui, o F0, que é o módulo, não é derivável. É um bico. A gente já sabe disso. Mas e as outras? Eu não estou vendo bico aqui nas outras. Será que elas são deriváveis? E se forem, quanto vale essa derivada? Então, vamos ver o que o livro fala aqui. Cada uma das funções Fn, cada uma delas é de classe Cn. Quer dizer, dá para derivar n vezes sua enésima derivada é contínua. Pois sua enésima derivada é igual a n mais 1 fatorial módulo de x. Mas aqui ele não está, inclusive no zero ele está falando, ele não está tirando o zero fora. Né? Então ele está querendo dizer, na verdade, que dado uma função fn dessa aqui que ele falou, quanto que se você substituir zero aqui nessa enésima derivada, vai dar quanto? N mais 1 fatorial vezes zero. Então significa que ele está dizendo que a derivada de todas elas no zero é zero. Mas olha só o que ele diz. Mas fn, quando chega na enésima derivada, todas são, quer dizer, você tem a primeira derivada, tem a segunda, tem a terceira, tudo dado por essa fórmula aqui. Então, se você substitui x igual a zero, a derivada dá zero. Mas quando chega na enésima,
derivada da Fn, mas Fn não é n mais uma vezes derivada. Se você for derivar a Fn, a enésima derivada, ela não é derivável no ponto zero. Logo, por quê que não é derivada? Você vê pela fórmula, né? Ela é só um número, n mais 1 fatorial é um número, vezes módulo de x. E módulo, ou seja, é um número vezes um bico. Então vai formar um bico aqui, essa enésima derivada. E aí ela não vai ser derivável no zero. Bom, quer dizer, ele acabou... Lembra que eu fiz a provocação para vocês agora há pouco? A gente estava estudando esse exemplo de uma função que é C0, é contínua, é derivável em todos os pontos, até no zero, derivada da zero. Porém, essa derivada não é contínua. Então, você não pode dizer que ela é C1. Apesar de ser derivável, ela não é C1. Esse exemplo aqui do capítulo anterior. Com esse exemplo aqui, o cara criou uma família de funções que responde àquela minha provocação, porque eu falei assim, não, será que a gente consegue construir uma que é C1, mas não é C2? Assim como essa aqui é C0, mas não é C1? Então, acabou de construir aqui, né? Porque aqui ele construiu uma família de funções Fn, que são n vezes derivável, a enésima, n vezes deriváveis, a enésima derivada da n mais 1 fatorial módulo de x, mas a Fn não é n mais uma vezes derivável no ponto zero. Então, não é de classe Cn mais 1, certo? E, portanto, também não vai ser C infinito. E dá para a gente ver pela fórmula por que não é derivável, porque tem um módulo. As funções mais comumente encontradas, como polinômios, funções racionais, funções trigonométricas, seno e cosseno, racionais seria tipo 1 sobre x, né? Trigonométrica tipo seno e cosseno, exponencial, e elevado a x, ln de x, são todas de classe C infinito nos seus respectivos domínios. Né? Um seno de x vai ser C infinito em R. 1 sobre x é C infinito para x maior que zero. Né? Então, quer dizer, pensando, já que ele falou que vai só mexer com o intervalo, né? X maior que zero é um intervalo. Então, poderia ser um domínio da 1 sobre x. E nesse domínio, ela é C infinito. Tá? Então, beleza. Mas essa última frase aqui que ele falou está desconectado do exemplo que ele estava falando antes. Né? Por isso que eu acho que a gente deveria ver mais um pouco isso aqui. Ó. Funções, quer dizer, tem a família de funções, ele afirmou aqui, né? Essas funções são todas deriváveis, e n vezes deriváveis são Cn, e enésima derivada contínua. Então, e vai dar n mais 1 fatorial módulo de x. Essa enésima derivada, né? Vamos ver pelo menos uma derivada aqui, né? Como é que seria uma derivada, pelo menos, para a gente ver, né? Porque fazer n, vamos fazer pelo menos uma, vamos fazer tentar fazer uma conta aqui para mostrar, quer ver? Ó? Deixa eu apagar essa parte aqui para ganhar um espaço. Vamos fazer uma conta aqui. Como é que seria? Imagina que eu pego uma Fn, uma observação dentro do exemplo aqui. Uma observaçãozinha aqui. Imagina que eu pego uma Fn dessas. Quem que é a Fn? Observação, essa Fn de x, ela é igual a x elevado a n vezes módulo de x. Então, vamos separar em dois casos, x diferente de zero e x igual a zero. Se x for diferente de zero, você já viu o que acontece. Para x maior que zero, ela fica assim, para x menor que zero, ela fica assim. Então, é muito fácil ver que é derivável para x diferente de zero. Né? Vamos só deixar escrito aqui, para x diferente de zero, você vai abrir em dois casos. Né? Primeiro caso, se x maior que zero, isso implica que a Fn de x é x elevado a n mais 1, o que implica que a derivada dela é vou só tirar isso daqui para poder escrever. O que implica que a derivada dela é Fn', primeira derivada só, Fn' de x, vai ser igual a n mais 1. Você já vê que vai aparecer aquele n mais 1 fatorial lá, porque x elevado a n. X elevado a n. Claro, se você fosse calcular aqui a segunda derivada, ficaria... Vou até colocar aqui, ó, tem espaço. A segunda derivada ficaria segunda derivada da Fn de x ficaria n mais 1 vezes n. N mais 1 vezes n. Então, está formando aquele n mais 1 fatorial. X elevado a n menos 1. E assim sucessivamente, reticências. Se você fosse calcular a terceira derivada, você ficaria com n mais 1 vezes n menos 1.
E assim vai. Então, quer dizer, né? Então, o que vai acontecer? Até isso aqui chegar em x, que é x elevado a 1. Aí vai cair 1, aí formou o n mais 1 fatorial, e ficou x elevado a 0. Né? Mas isso é só para x maior que 0. Não é para todo x. Agora vamos ver para x menor que 0 aqui. Para x menor que 0, vamos dar uma estudada aqui no que acontece. A fn de x seria menos x elevado a n mais 1. Ótimo. Isso implica que sua derivada f' n de x é igual a, bom, aí vai cair o n mais 1 menos n mais 1 x elevado a n. E aí vai embora, que nem eu fiz aqui em cima. Isso implica que a segunda derivada, x menor que 0, de x é menos n mais 1 vezes n vezes x elevado a n menos 1. Então, quer dizer, a diferença é só esse sinal de menos que vai ficar. Para x maior que 0, x menor que 0. Mas aí resta a questão de saber, e no x igual a 0, interrogação. Como é que fica aqui essa brincadeira da derivada? Bom, eu imaginei fazer da seguinte forma, né? Existe uma frase que é dita ali no capítulo 8, que ela diz o seguinte, né? Vou até voltar aqui, porque é nisso que eu vou me basear. Cadê aqui, ó? Essa frase está na página 92. Ele diz o seguinte: quando o ponto A está no domínio e é um ponto de acumulação bilateral, é exatamente o caso do zero. O zero está no domínio dessa função. E se você imaginar que aqui ele escreve, né? Que a função aqui fn está sendo de R em R. Zero é um ponto de acumulação bilateral de R, obviamente. Tá? Então, só lembrando, né? Nós estamos trabalhando essas funções como funções de R em R. Fn de R em R. Isso implica que o que implica que o zero pertence ao domínio, que é reais, e além do mais, ele é ponto de acumulação bilateral. X' mais, X' menos. Tá? Por que eu estou lembrando isso aqui? Olha bem o CAP8, o que vai falar aqui. Porque eu estou querendo saber essa derivada no zero, que eu não entendi até agora como é que vai ser. Para x maior que 0, a derivada dá isso, beleza. Que eu estou vendo que vai tender para o n mais 1 fatorial. Para x igual para x menor do que 0, dá isso aqui. Ok? Você note bem, para aparecer o fatorial aqui, não precisa ir até x elevado a 0, né? Porque o fato de você colocar um vezes 1 no final, vai ser fatorial, mas quando você chega no vezes 2, já é o fatorial, né? Só uma pequena observação aqui antes de eu continuar. N mais 1 vezes N vezes N menos 1, até quando você, reticência, até chegar no 2, isso aqui já é N mais 1 fatorial. Ah, não, precisa ter o vezes 1, mas o vezes 1 não vai alterar nada desse resultado. Então, N mais 1 fatorial é isso aqui. E esse número aqui, vezes 2, quando que ele aparece aqui? Quando ainda tem um x elevado a 1. Então, no fundo, você está percebendo que quando você deriva, como ele falou ali, né? Quando você deriva n vezes, quando você deriva aqui, ó, n mais 1 fatorial vezes um x, fica um x multiplicando. Né? Porque aí, quando você fosse derivar n mais 1 vezes, aí o que ia acontecer, né? Aí ia ficar vezes 1 e ia sumir o x. Tá? Mas tudo bem, isso foi só um comentário do nada que eu fiz aqui para a gente pensar depois. Agora vamos voltar para o que eu estava falando ali das derivadas laterais. Tá? Então, quer dizer, vamos voltar ali para as derivadas laterais. Então, o zero é um ponto do domínio e é ponto de acumulação bilateral. Então, o que ele diz aqui no CAP8? A função é isso aqui que eu queria destacar, a partir desse f aqui. F é derivável no ponto A, no caso seria o zero ali para a gente, se e somente se existem e são iguais às suas derivadas à direita e à esquerda. Ok? Aí depois ele fala aqui do teorema 1, mas não vem ao caso. Presta atenção até esse ponto final. Quer dizer, se eu calcular f' mais a derivada pela direita ali no zero e a derivada pela esquerda, e elas derem existem e são iguais, eu concluo que a fn tem derivada no zero e vai ser igual a esse valor aqui. É essa ideia que eu vou usar ali, para a gente chegar à conclusão que tem uma derivada no zero. Porque para x maior que 0 eu já calculei, tá aqui. Na verdade, eu estou pensando só na primeira, né? Aquilo lá tá só um comentário adicional que eu estou fazendo. Pensando na primeira derivada, já cheguei aqui, é isso.
Pensando na primeira derivada, já cheguei aqui, é isso. Mas essa primeira derivada aqui, essas duas, são para x maior que zero e para x menor que zero. E em x igual a zero, como é que fica? Aí vou usar aquela estratégia das derivadas laterais. Então vamos ver, porque ele falou lá no cap 8, C e somente C. Né? Então, significa que você tem a ida e tem a volta. Ida. Se é derivável, tem as duas laterais e são iguais. Volta. Se tem as duas laterais e são iguais, é derivável. E a derivada vale esse mesmo valor aqui. Então é essa volta que eu vou usar. Tá, mas como que você vai calcular a derivada lateral? Bom, vamos pensar aqui. A minha Fn de x é igual a x elevado a n vezes módulo de x. Opa, vezes módulo de x. Certo? O que implica, como a gente já viu ali anteriormente, que a minha Fn de x é igual a x elevado a n mais 1, se x for maior que zero, e ela é Fn de x é igual a menos x elevado igual a menos x elevado a n mais 1, se x for menor do que zero. Isso tudo a gente discutiu. Qual que é a ideia de uma derivada lateral? Vamos pegar, no caso, a derivada pela direita. O que seria o Fn' mais de x? Derivada pela direita. Seria pela fórmula que a gente viu ali no próprio cap 8, seria limite para x tendendo a... Não, aqui não é x, aqui é a. Desculpa, aqui é a. Né? No caso, não vou colocar nem a, vou colocar zero, porque a gente está interessado em saber no zero. Né? Seria limite para x tendendo a zero pela direita, f n de x menos fn de zero dividido por x menos zero. Eu estou utilizando exatamente essa fórmula aqui. Cadê? Aí ele não coloca aqui, ele colocou no começo do capítulo, né? Essa fórmula aqui. Só que com o x tendendo a pela direita, porque é f mais que eu estou fazendo. F de x menos f de a dividido por x menos a. Ok. F de x menos f de a dividido por x menos a. Ok. Então, quanto é que vai dar esse limite aqui? Vamos pensar. Em primeiro lugar, quanto que é o f... Quanto que é o fn de x? Para x tendendo a zero pela direita. Né? Então, quer dizer, eu estou pegando aqui um fn de x para x maior que zero. Né? Então, x elevado a n mais 1. X elevado a n mais 1. Menos, quanto que é o fn de zero? O fn de zero é zero, obviamente. Né? Porque se eu substituir zero aqui, vai ficar 0 elevado a n vezes módulo de zero. Quer dizer, 0 vezes 0, que é 0. Então, vai dar 0. Quanto que é x menos 0? É x. Então, isso aqui ficou ficou limite para x. Limite para x tendendo a zero pela direita, x elevado a n mais 1 dividido por x, que é igual limite para x tendendo a zero pela direita de x elevado a n, que evidentemente é igual a zero. Se zero for tendendo pela direita num x elevado a n, ela vai para zero. Então, eu acabei de provar que a derivada pela direita da fn no zero é zero. Do mesmo modo, fazendo x0 menos e usando essa função aqui com menos, da mesma forma, podemos mostrar que, de modo análogo, né? Podemos mostrar que a f' n menos pela esquerda no zero também é igual a zero. Conclusão. As duas derivadas laterais, f'n mais, no zero deu zero, f'n menos, do mesmo modo, dá igual a zero. Conclusão. As duas derivadas laterais existem, são iguais, então a derivada existe. f'n' no zero é igual a zero. Fechou. Tá certo? Então, quer dizer, essa função aqui, como a gente tinha visto ali no outro trecho da lousa, ela é derivável para todo x maior que zero, a derivada dá isso, n mais 1 x elevado a n. Ela é derivável para todo x menor que zero, a derivada dá isso.
menos n mais 1, x elevado a n, e no zero, a derivada é zero. Acabamos de comprovar. Então, ela é derivável para todo x. Tá? E qual seria a fórmula que a gente poderia colocar? Daria para escrever uma fórmula para essa derivada? Vamos pensar. Se a derivada é n mais 1, x elevado a n, sempre que x é maior que zero. Se a derivada é igual a menos n mais 1, x elevado a n, sempre que x é menor que zero. E acabamos de comprovar aqui que a derivada em zero é igual a zero, quer dizer, você juntando esses três fatos aqui, o que você pode concluir? Você pode concluir o seguinte: fn' de x é igual a n mais 1, vezes módulo de x elevado a n. Eu colocaria assim. Vai englobar os três casos. Você quer ver só? Claro, né? O que vai acontecer com esse módulo de x elevado a n? Vamos ver, pode ser, vamos analisar aqui, né? Não sei que eu tenha cometido uma barbeiragem aqui, mas vamos analisar. Se x for maior que zero, esse módulo aqui não vai fazer diferença nenhuma. Então você pode tirá-lo e a fórmula vai recair nisso aqui. Se o x for menor que zero, o que esse módulo aqui vai fazer? Bom, aí vamos analisar, né? Se x, porque aí tem também a questão do n, separa ou ímpar. Então, se o módulo for menor, se o x for menor do que zero, ele é negativo, tá certo? Negativo. Vamos olhar primeiro para essa fórmula aqui, depois para essa. Se o x for menor que zero, ele é negativo. Então, o que acontece com o negativo elevado a uma potência par? Ele fica positivo e esse menos aqui sobrevive, certo? Porque vai ter esse menos aqui fora. O que acontece com x negativo elevado a uma potência ímpar? Ele fica negativo e esse menos aqui anula ele, né? Então, talvez por causa dessa questão do n par e n ímpar, isso aqui dê problema. Eu achei que dava para generalizar, né? Mas parece que não. Parece que essa fórmula aqui vai dar certo se o n for ímpar, né? Se o n for ímpar, aqui fica negativo, menos com menos é mais, e aí bate com isso aqui certinho, para n ímpar. Agora, se o n for par, aí o que acontece? Esse menos sobrevive aqui nessa fórmula, mas não sobrevive nessa. Então esquece isso aqui que eu falei. Isso aqui vai ter que pensar melhor. Eu achei que dava para... Bom, tudo bem, não deu para escrever numa fórmula só, mas pelo menos deu para provar que era o meu objetivo principal, provar que a função é derivável em todo x. Então, pelo menos dá para a gente tirar essa conclusão, né? Portanto, para não dizer que não concluiu nada, portanto, fn isso com certeza aqui, ela é derivável em todo x, é derivável para todo x pertencente a R. Para todo x pertencente a reais. Bom, pelo menos isso aqui concluiu. E você tem mais ou menos uma noção de como é que funciona, né? Agora, voltando aqui para o texto dele, porque eu queria concluir com essa frase aqui, né? Depois, aí fica com uma coisa para a gente, só para também, né? Já são 8h22, também estou perdendo muito tempo nesse exemplo. A gente pensar depois, fica o seguinte: você veja só, essa função, se você fizer o gráfico, ela é a primeira derivada do fn. Ela é claramente uma função contínua, né? Porque essa parte de cá vai ficar um gráfico igual aqueles que eu mostrei para vocês aqui no GeoGebra, tá? E se o n for par, ela vai estar aqui, quer ver? Ó, n par 0, 2, 4, ela vai estar aqui com essa forma aqui, com essa carinha da verde, azul, roxa. Se o n for ímpar, ela vai estar com essa forma aqui da laranja, vermelha, tá? Esse gráfico aqui. E no zero, ela vale zero. Então, contínua. Quer dizer, a função é derivável para todo x, dá para concluir mais uma coisa. E sua derivada é contínua. Quer dizer, com certeza fn é C1. Deu para provar que ela é C1. Sua derivada é contínua.
tá certo? Ou seja, Fn pertence a C1, e que, portanto, é C0 também. Então, já deu para ver que Fn é C0, é C1. Só que aqui ele afirmou que ela é Cn. Então, o que a gente teria que fazer, que eu não vou fazer? Teria que continuar esse processo de calcular aqui as derivadas e vendo que dá sempre uma função contínua. Se você derivar n vezes. E o que vai acontecer? A sua enésima derivada, quando você derivar n vezes, né? Então, como você começou no n mais 1, depois você não começou no n, começou no elevado a n mais 1. Quando você derivar n vezes, ainda vai ter um x sobrando. E já vai ter parado no 2. Então, vai dar aqui essa sequência de números. Então, você vai ter n mais 1 fatorial aqui fora e vai ter um x. E ele diz que essa enésima derivada, aí tem essa questão do módulo ali, que eu me embananei um pouco. Depois a gente tem que pensar nesse módulo. A enésima derivada vai dar n mais 1 fatorial e vezes o módulo. Aí depois, pensando melhor isso aqui, depois eu explico melhor para vocês. E, portanto, ela não vai dar para derivar uma n mais 1 vezes. Vai parar na enésima derivada. Então, a Fn é classe Cn, você tem n derivadas dela, todas contínuas, mas ela não é n mais uma vezes derivável. Né? Não dá para você calcular uma próxima derivada dela, então ela não vai ser Cn mais 1. Ele acabou criando uma família de funções que são todas de classe Cn, a Fn. Então, por exemplo, se pegar F3, ela é C3, mas não é C4. Se você pegar F5, ela é C5, mas não é C6. Isso que eu achei legal, porque se conecta com o que eu tinha falado aqui quando eu estava estudando esse exemplo aqui com vocês. Que eu mostrei para vocês uma que é C0, mas não é C1. Aí eu falei assim, será que dá para conseguir uma que é C1, mas não é C2? E assim por diante, né? Então, por exemplo, F1. F1 seria o x módulo de x. O x módulo de x, pelo que ele está mostrando aqui, é C1, mas não é C2. Olha que interessante, respondeu a minha provocação, que eu tinha feito antes lá no exemplo. Né? F2 seria x quadrado módulo de x. Ela é C2, mas não é C3. Interessante isso aqui, ó. Isso aqui complementa aquele exemplo ali da página 92 de maneira maravilhosa, porque com uma só família de função, você cria contra-exemplo para, ou melhor dizendo, exemplos para tudo isso aqui. Cn que não é Cn mais 1, para qualquer n. Então, achei muito legal. E ele ainda complementa dizendo a questão do C infinito, né? Quer dizer, essas funções todas que a gente está mais acostumado, polinômio, trigonométrica, exponencial, logaritmo racional, são todas C infinito no seu respectivo domínio. Quer dizer, não vai parar no n e num Cn mais 1. Essas aqui vai ser sempre derivável, e com todas essas derivadas contínuas, obviamente, porque é sempre derivável, então, C infinito. Tá legal? Beleza, eu quis gravar um vídeo à parte com a discussão desse exemplo, não ficou perfeito do jeito que eu queria, eu acabei me embananando em algumas coisas, mas depois eu volto e explico melhor.